Criação de minhocas, minhocultura, vermicompostagem ou vermiestabilização. São alguns dos termos que vêm sendo empregados para designar o processo no qual utilizamos a minhoca de maneira controlada em cativeiro para processar e estabilizar a matéria orgânica. Na minhocultura é produzido humus ou vermicomposto, que é a excreção das minhocas. Nesse processo ocorre também o aumento da população das espécimes de minhoca. Então fica evidente que na criação de minhocas obtemos dois produtos finais, as minhocas e o humus. Mas qual é a finalidade desses produtos? As minhocas podem ser utilizadas na alimentação animal, tanto in natura quanto na forma de farinha. A utilização da farinha de minhoca na alimentação humana também vem sendo estudada e viabilizada. Aproximadamente 75% da matéria seca das minhocas são compostos de proteína. Outra finalidade das minhocas é o seu uso como isca para a pesca. Esse uso é muito conhecido e praticado por inúmeros pescadores já há muito tempo. As minhocas podem também ser comercializadas a produtores que pretendem iniciar uma criação. Já o humus é um rico adubo orgânico que pode ser utilizado em todas as culturas. Viveiristas, paisagistas e floricultores fazem o seu uso com frequência e são potenciais consumidores. Além disso, o humus pode ser utilizado na horticultura, fruticultura, cultivo de grãos, entre outros. A minhocultura é uma atividade que também se integra com grande facilidade à agricultura orgânica. A agricultura orgânica é o termo que empregamos para designar o sistema de produção agrícola ecológico e sustentável, baseado na preservação e no respeito à terra, ao ambiente e ao homem, em condições trabalhistas, econômicas e sociais justas. É justamente auxiliando o produtor rural a conseguir a tão sonhada sustentabilidade que a criação de minhocas pode vir a participar da tecnologia de processo da produção orgânica. A sustentabilidade é a tentativa de minimizarmos a entrada de recursos vindos de fora da propriedade, e a integração é o que possibilita a sua viabilização. Vamos ver como a minhocultura se integra na propriedade orgânica. Usemos como exemplo uma propriedade que trabalhe com a criação de gado de leite e com a produção de hortaliças. O subproduto da bovinocultura de leite, que é o esterco, pode ser utilizado na alimentação das minhocas e nas hortaliças. O humus produzido pode ser utilizado na adubação das hortaliças e do pasto que serve de alimentos aos bovinos. O resto de verduras pode ser fornecido ao gado ou também servir de alimento às minhocas. Inicialmente, vamos conhecer um pouco as características anatômicas das minhocas, ou melhor, conhecer as suas formas e estruturas. As minhocas são animais que se caracterizam, em particular, por apresentarem os seus corpos segmentados, interna e externamente. Esses segmentos, denominados sômitos, assemelham-se a pequenos anéis. É por isso que as minhocas pertencem ao filo Annelida. E são da família Oligoqueta, porque apresentam poucas cerdas por segmento, daí o nome oligo, poucos, e queta, cerdas. Uma estrutura bastante destacada nas minhocas é o clitelo, que é formado por um conjunto de segmentos. Veja em detalhe. Ele parece um anel e circunda todo o corpo da minhoca. O clitelo só é visível em minhocas adultas, maduras sexualmente. Desta maneira, diferenciamos as minhocas aptas a reproduzirem. Com relação às noções de anatomia, vamos estudar também o aparelho digestivo. O aparelho digestivo constitui-se de um tubo que percorre todo o corpo da minhoca, da boca até o ânus. Após a boca, existe uma faringe muscular capaz de sugar o alimento. Em seguida, a moela, considerada um estômago mecânico, tritura o alimento. O alimento é então absorvido no intestino, que ocupa mais de 2/3 do corpo da minhoca. No final, encontra-se o ânus, por onde saem as substâncias não aproveitadas. Antes de receber as minhocas, o composto é colocado no canteiro. Em um canteiro com 40 centímetros de altura, cabe em torno de 150 quilos de composto por metro quadrado. O substrato que irá receber as minhocas
deve apresentar umidade adequada em torno de 75%. Na prática, conseguimos esta umidade com o teste da mão. É bem simples. Apenas pegamos um punhado do substrato nas mãos e o apertamos. Água escorrendo significa excesso de umidade. Pare de irrigar e descubra o canteiro para auxiliar a água a evaporar. Não umedecimento da mão significa falta de umidade. Irrigue o suficiente. Umedeceu a mão? Escorreu uma ou duas gotas? Umidade adequada. A inoculação das minhocas deve ser feita pela manhã, pois dessa maneira elas terão o dia todo para se adaptar ao canteiro. As fugas ocorrem durante a noite. Devemos colocar de 1 a 2 quilos de minhocas por metro quadrado, ou então uma cama. Num substrato adequado, confeccionado da maneira que explicamos, rapidamente as minhocas o penetram e fogem da luz. Para protegermos as minhocas da luz solar que incide sobre o canteiro e conseguirmos uma melhor manutenção da umidade do substrato, é necessário que façamos uma cobertura de capim seco sobre o canteiro em cima do substrato. Esta camada de capim deve ter de 15 a 20 centímetros. Afinal, por que as minhocas fogem? Por alguns fatores que devemos observar durante o processo de transformação do substrato em humus, ou seja, durante toda a criação. Se esses fatores não estiverem adequados, as minhocas fogem. O fator mais importante a observarmos é a manutenção da umidade. A prática nos diz que nos primeiros dias após a inoculação das minhocas, a irrigação precisa ser mais frequente e, com o andamento do processo, a umidade se mantém com maior facilidade, podendo espaçar as irrigações. No entanto, não existe uma regra de quando e quanto irrigar, pois isso varia de acordo com as características da sua região com relação ao clima. O que existe, e vimos há pouco, é o acompanhamento do teste da mão. Sempre que o teste nos indicar que o substrato está seco, irrigamos. As minhocas, principalmente as da espécie gigante africana, se estressam muito facilmente com o impacto das gotas de chuva sobre o canteiro, o que faz com que elas fujam dos mesmos. Existem algumas opções para você minimizar o impacto da chuva. Vamos apresentar aqui alternativas práticas e eficientes. Uma é esta que você está vendo, que é a colocação de uma camada de capim preso por bambus, afastada de 15 a 20 centímetros da cobertura de palha existente no canteiro. Esta estrutura é sustentada por um arame esticado no sentido do comprimento do canteiro, fixado sobre os mourões. E outra é esta: a colocação de polipropileno, também afastada do canteiro. O polipropileno é o material usado para a confecção de sacos de ração. Neste caso, foi adquirido um rolo desse material. Mas se você não tiver esta disponibilidade em sua região, você pode costurar sacos de ração e obter o mesmo resultado, ou mesmo utilizar sombrite. Em ambos os casos, a finalidade é apenas minimizar o impacto da gota da chuva diretamente sobre o canteiro e não impedir a penetração da água. Outro fator importante que devemos verificar durante o processo de vermicompostagem é a presença de inimigos naturais às minhocas. As formigas lava-pés são predadoras de minhocas e sua presença nos canteiros de criação pode vir a comprometer a vermicompostagem. O recomendado é retirar a área do canteiro em que se encontra o formigueiro. É proibido o uso de veneno, pois o que mata as formigas mata também as minhocas. Isso vale também para os outros predadores. Outro predador das minhocas são as sanguessugas. As sanguessugas são parentes das minhocas. Elas também pertencem ao filo Annelida. No entanto, são de outra classe, a Hirundínia. Por esse parentesco, elas se assemelham às minhocas, mas com a observação de alguns detalhes, conseguimos identificá-las. A coloração é diferente das de espécies comerciais. Ela é mais alaranjada. Quando colocada sobre a mão, ela fixa sua ventosa e com isso consegue se segurar. Se virarmos a mão, ela aí permanece, não cai, ao contrário do que aconteceria com uma minhoca. A sua elasticidade também é bem maior,
É relativamente difícil seu rompimento quando esticamos. O contrário também das minhocas. Uma atividade agrícola que vem crescendo em grande quantidade é a agricultura orgânica, que produz alimentos saudáveis e de alto valor nutritivo. A agricultura orgânica cresce a taxa de 30% ao ano no Brasil e recomenda nas suas normas técnicas o uso do humus. O importante para ampliarmos o mercado consumidor é divulgarmos o uso do humus, suas qualidades e sua forma de aplicação.